Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um vídeo da nossa aula de gestão de custos. Pessoal, o intuito dessas aulas então elas vão ser justamente voltadas para simplesmente a gente colocar em foco alguns conceitos que a gente já tem visto. Inclusive, eu tenho colocado as lives que a gente tem mencionado, então se vocês não têm acompanhado os vídeos pelas lives, pelo menos então acompanhem por aqui alguns conteúdos importantes. Então, mesma coisa. E um ponto que eu queria deixar destacado aqui, pessoal. Se vocês acompanham os vídeos, mesmo não sendo alunos, fiquem à vontade, então, para se inscrever, para participar desse canal como se fosse um aluno. Porque no final das contas, então, as tuas dúvidas e a participação que vocês colocam aqui no canal também ajuda quem é aluno de fato. Então, a participação de vocês é primordial para o conhecimento ser divulgado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Para começar, então, na nossa disciplina de gestão de custos, a gente tem dado destaque, então, para os conceitos iniciais sobre custos. A gente já falou, então, que custo é todo e qualquer tipo de gasto que uma empresa tem envolvido na produção. Então, o foco para esse vídeo específico, então, é a gente falar todos os tipos de gastos que estão envolvidos na produção de uma empresa. Então, nesse caso, a gente não vai retratar despesas aqui por enquanto. Pode ser que seja uma consequência, mas não necessariamente é o foco desse vídeo. Então, inicialmente, a gente já deu destaque aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui nesse slide, que os custos, então, eles vão ser normalmente vinculados com os produtos. Eles podem, então, normalmente eles são considerados valores monetários que devem ser pagos para adquirir bens ou serviços, e eles vão justamente orientar as decisões que os gerentes movimentam com relação à coisa que eles produzem. Então, se você compra uma máquina, se você faz o pagamento de um funcionário, se você, de alguma maneira, compra matéria-prima ou qualquer tipo de elemento que seja um gasto envolvido na produção ou prestação de serviço, que é bom sempre deixar o destaque, então a gente está chamando de custo. O próximo passo é a gente entender que algumas empresas não necessariamente elas têm somente um produto, mas elas têm dezenas de produtos. Deixa eu dar um destaque aqui, porque nesse conceito a gente tem que entender então o que a gente vai chamar daqui para frente de objeto de custo. Então, qual que é o teu interesse em saber o custo? O que a empresa ela tem de interesse em custear? Por exemplo, existe uma empresa que ela faz a fabricação de N tipo de produtos, mas vamos colocar 3 tipos de produtos distintos. Então, essa empresa ela produz o produto A, essa empresa ela produz o produto B e da mesma forma ela produz o produto C. Esses 3 produtos, elas utilizam ou consomem os mesmos gastos. Por exemplo, digamos então que o produto A seja uma cadeira, o produto B seja uma mesa. Essa empresa, então, obviamente, ela é uma marcenaria, ela pode ser uma empresa que desenvolve produtos. Vamos colocar. Eu não sei se eu mencionei mesa. Era mesa? Não lembro. Cadeira, mesa e balcão. Vamos dizer que então sejam 3 elementos que essa empresa faz, que são produtos de madeira. Então, cadeira, mesa e um balcão, eles consomem a mesma matéria-prima. Então, essa empresa ela vai fazer a compra de madeira de uma forma geral, porque depois ela vai ser trabalhada para cada uma dessas necessidades. Então, cadeira, mesa e balcão. Só que perceba que, dessa maneira, então, você, quando for comprar do seu fornecedor, você vai comprar somente um tipo de madeira. O fornecedor, então, ele vai dar madeira para você e daí o que você faz com ela. O detalhe que você vai fazer com relação a esses 3 itens depende de cada tipo de negócio. Então, a princípio, digamos então que a empresa ela comprou cerca de, vamos colocar, 20 mil reais em madeira. Esses 20 mil reais, como é que a gente vai ter, de alguma maneira, qual que é o critério que a gente vai utilizar para vincular com esses produtos? Cadeira, mesa e balcão. Você tem que ter algum critério. Normalmente, pessoal, e aqui o que a gente vai conseguir fazer para vincular esses objetos de custo, normalmente é o que a gente vai chamar então de acumulação. A gente vai ver então de que forma que a gente vai acumular custos. Percebam que, deixa eu
colocar aqui do lado, agora que é um elemento importante. Quando a gente fala de acumulação de custos, perceba o seguinte: em uma linha de produção de uma empresa, por exemplo, ela possui uma série de etapas. Essas etapas, elas são compostas de vários elementos que fazem a composição dessas etapas. Por exemplo, digamos que na etapa 1, a gente tem a inclusão de uma mão de obra direta. Essa mão de obra direta, ela vai pegar a matéria-prima, ela vai colocar à disposição, ela vai colocar tudo de uma forma onde você está se preparando para começar a fazer atividade. Então, é um momento de preparação. No segundo momento, aí você já vai começar a fazer então a confecção. Aqui, então, você está fazendo a elaboração. Algumas pessoas chamam de transformação. A gente está fazendo a transformação da matéria-prima que você adquiriu anteriormente. Então, a matéria-prima que você comprou, ela vai começar a ser transformada no seu produto final. E a terceira etapa, digamos que existe a necessidade de você fazer a armazenagem no final, né? Você já fez tudo certinho, o móvel já está pronto, agora falta só você armazenar. Então, você manda lá para o armazém. No final, então, você tem o teu produto final. Aqui, então, o teu produto final, ele é entregue ao final dessas 3 etapas. Perceba, então, que você está acumulando gastos, né? Esse produto que saiu no final, esse produto final, ele teve a inclusão da matéria-prima, a inclusão da mão de obra. Aqui, então, os funcionários começaram a fazer a elaboração. Aqui, diretamente, digamos que isso aqui seja parece um estilingue, mas era para ser uma chave de feno, enfim, alguma ferramenta que você fosse usar na manutenção, na manufatura. Então, chega na parte final, então, o armazém vai ter uma pessoa que vai ser responsável em fazer a coleta desse item e, no final, fazer a armazenagem desses produtos. Então, dessa forma, pessoal, você está acumulando. Você colocou, digamos assim, que no final, para você produzir uma unidade de mesa, por exemplo, você tenha lá. Você coloca R$5 de madeira, mas a mão de obra, digamos que para essa etapa, seja lá R$10. A elaboração, então, aqui, que é um processo mais demorado, seriam, então, R$50 de mão de obra e, no final, aqui, R$10 para armazenar. Então, você vai acumular esses valores. Então, 15, 65, 75. Então, uma unidade, você gastou R$75. Você foi acumulando esses valores no produto final. Então, nesse caso, você acumulou. E aqui a gente vai chamar que, para você fazer a confecção dessa mesa, a gente vai chamar que essa mesa, ela faz parte da empresa no que a gente vai chamar então de um objeto de custo. Objeto de custo. Então, nesse caso, ele vai ser o objeto de custo 2, né? Que eu coloquei na letra B. Ele é o objeto de custo 2 dessa empresa. Então, tá aqui, ó. Letra B, objeto de custo, e aqui é o objeto de custo 1. Esse objeto de custo 3. Então, você separou por linha de produção. A linha de produção de mesa, cadeira e balcão são diferentes. Então, nesse caso, você fala que a empresa ela separou pelos produtos que ela faz, ela desenvolve. Então, você vai acumular em mesa R$75 durante o processo de elaboração. Não se esqueça que em cada uma das etapas você vai ter o uso de energia elétrica, o uso de água, enfim, outros gastos que também são gerais e genéricos para vários produtos. E depois a gente vai ter que então saber qual que vai ser o tipo de critério. Qual que é o critério que você vai utilizar para fazer a alocação desses gastos. Então, o critério de alocação, pessoal, gravem isso na memória de vocês. Esse elemento, critério de alocação, é a mesma coisa que se a gente estivesse falando em um critério de rateio. Essa palavra é uma palavra que normalmente a gente usa, às vezes de uma forma deliberada, assim, a gente usa como se você estivesse fazendo então a divisão de valores, né? Então, eu estou dividindo valores de uma conta. Tá? Eu e meus amigos, a gente saiu para comer. Então vamos ratear o que a gente gastou. O que significa? A gente está, então, gastando e alocando o quanto que vocês gastaram
por indivíduo. Então, nesse caso, cada um indivíduo que fez que estava nessa festa, que saiu, esses amigos. Então, nesse caso, você tem que saber o que cada um comeu. Cada um deles seria um objeto de custo. O objeto de custo, então, pessoal, possui diferentes naturezas. A gente pode considerar um objeto de custo, se uma empresa é uma empresa de bicicleta, essa empresa que produz bicicletas, ela produz diversos tipos de bicicleta. Um produto pode ser uma bicicleta de 18 marchas. Essa bicicleta de 18 marchas vai ser um objeto de custo. Uma empresa de serviços, por exemplo, também tem diferentes tipos de objetos de custo. Entre eles, se for uma empresa de aviação, tem diferentes linhas, né? Então, se a gente colocar aqui, tem diferentes linhas. Você está dizendo, então, que a linha Paris-Dubai, todo tipo de gasto que estiver envolvido nessa linha, você vai chamar, então, de um objeto de custo. Agora, você pode também ter uma linha que liga o São Paulo-Nova York. São Paulo-Nova York seria uma outra linha, seria um outro objeto de custo. Então, uma empresa que faz, por exemplo, uma empresa de consultoria, ela faz consultoria de acordo com a necessidade de cada um dos seus clientes. Então, existe uma empresa X, uma empresa Y e uma empresa Z. Cada uma empresa possui um tipo de necessidade, né? Então, você vai servir, ou você vai fazer um serviço de consultoria identificando as necessidades para a empresa X, para a empresa Y e para a empresa Z. Nesse caso, você pode dizer, então, que cada uma dessas empresas, elas são projetos distintos. Faz sentido, pessoal? Então, esse projeto possui características diferentes do projeto Y e, consequentemente, também do projeto Z. Então, você pode dizer, então, que um objeto de custo pode ser de acordo com o tipo de projeto. Como aqui uma empresa que faz aviões, ela também vai desenvolver aviões específicos para cada tipo de necessidade. Então, esses projetos, eles vão consumir, eles vão fazer a aquisição vão acumular gastos distintos para cada um dos produtos. Então, você está dizendo que um objeto de custo vai ser cada tipo de projeto diferente que a empresa possui. E assim vai, tá, pessoal? Então, a gente pode dizer então que você pode utilizar como perspectiva ou um objeto de custo uma atividade. Digamos que uma atividade de uma empresa, ela toma muito tempo. E não só horas, às vezes dias, semanas, meses. Você pode dizer então que você está acumulando custos por atividade. Porque depois que essa atividade encerrar, você vai dar sequência em uma outra atividade distinta com diferentes tipos de custos. Então, nesse caso, você está acumulando por atividade. E esse, pessoal, perceba que essa interpretação para o objeto de custo, ela é tão importante porque a gente está falando que ela vai servir pelas necessidades gerenciais de cada uma das empresas. Então, necessidades gerenciais. Esse ponto é super importante. A gente já tem mencionado na nossa disciplina que o principal foco da nossa disciplina é a contabilidade gerencial, que é justamente uma das perspectivas da contabilidade de custos. Então, nessa perspectiva, perceba então que você vai interpretar a sua necessidade. Não é uma necessidade genérica, não é uma necessidade do setor. Não são todas as empresas que fazem a mesma coisa que possuem os mesmos custos. Então, você está identificando a necessidade particular do seu negócio. Então, por que não imaginar que os custos de uma atividade, especificamente, seriam um objeto de custo? Faz todo sentido. Eu quero saber, então, na minúcia, o quanto que eu gasto para desenvolver uma certa atividade. Se, digamos, a minha empresa lá de confecção de imóveis. Essa confecção de imóveis, às vezes eu tenho interesse em saber no processo de elaboração quanto tempo, qual que é o gasto específico entre funcionários, gastos específicos que eu tenho com os fornecedores. São atividades que, se você quiser em algum momento fazer um corte de gastos, no futuro você vai saber na minúcia, porque você fez uma análise por atividade.
Então, para mim, faz todo sentido você buscar esse objeto de custo, porque então você está sendo bem específico. Você está indo na minúcia do teu negócio, certo? E claro, pessoal, percebam que esses objetos de custo, eles são interpretativos. Para o teu negócio, pode ser que não faça o menor sentido, mas para um outro negócio, sim. Então, você adota o tipo de objeto de custo que faz mais sentido para o teu negócio, certo? Então, a gente falou em objeto de custo e deu vários exemplos. O próximo passo, então, a gente já mencionou que cada objeto de custo ele faz a acumulação de custos. A gente mencionou alguns deles aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo retornar. Então, esses aqui são alguns gastos que eles foram acumulados por produtos. Só que perceba que a acumulação de gastos, existe uma certa facilidade em acumulação de gastos quando você sabe o que faz a composição do teu produto ou do teu serviço. Só que existe também elementos que são de difícil mensuração. Você não tem como saber, por exemplo, na minúcia, o quanto de energia elétrica você gastou para fazer a prestação de um determinado serviço ou a fabricação de um determinado produto. Então, um dos termos que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente fala sobre custo é justamente a rastreabilidade dos nossos custos. Então, perceba que rastreabilidade é uma forma, se você consegue traduzir isso de alguma maneira, é o tipo de facilidade que você tem em saber de onde é que aquele custo veio. Você consegue saber se aquele custo ele é vinculado à produção de mesa, cadeira ou balcão? Eu não sei. Aquela madeira, por exemplo, eu comprei um lote de madeira do meu fornecedor, mas eu não sei em específico quanto que foi para cada um dos produtos. Então, se você não sabe, de alguma forma, então você vai ter que arranjar critérios de alocação. Se você está pensando, então, se veio na tua cabeça a necessidade de você achar um critério, deixa eu até colocar aqui embaixo. Se você teve a necessidade de arranjar um tipo de critério, você está falando, então, de um tipo de custo que ele é indireto. Quando a gente fala, então, de rastreabilidade, um custo indireto, você tem uma certa dificuldade em vincular a um produto. Por outro lado, se você tem uma facilidade, a gente chama isso de custo direto. Você consegue rastrear facilmente a um objeto de custo. Por exemplo, digamos que na minha fábrica, a madeira que eu utilizo para fazer mesa é diferente da madeira que eu uso para fazer uma cadeira. Então, nesse caso, você tem madeiras distintas para cada um dos produtos. Você consegue fazer o rastreamento facilmente. Então, se você gastou a madeira A para fazer mesa, você não usa a madeira B para fazer a mesa, você usa para fazer uma cadeira. Então, inclusive, o exemplo é justamente isso. Então, quando a gente fala sobre o custo da madeira, você consegue vincular diretamente ao seu objeto de custo. Ao contrário do salário de um gerente. O gerente dessa marcenaria, esse gerente ele vai estar sendo envolvido em todos os produtos, em todos os objetos de custo. Então, nesse caso, quanto que do salário desse gerente vai ser vinculado a cada um dos objetos de custo? Você vai ter que arranjar, então, um critério. E esse critério, quem estipula é a empresa. Certo, pessoal? Então, a rastreabilidade é um critério e os elementos que fazem parte da rastreabilidade a gente vai chamar, então, de custo direto ou custo indireto. Se você consegue vincular facilmente, ele é um custo direto. Se você não consegue, ele é um custo indireto. Ok, pessoal? Então, daqui para frente, você vai começar a pensar, então, nos critérios para você fazer a alocação, se esse produto ele tem uma certa dificuldade em alocá-lo por objeto de custo. O que você, então, pode facilitar para arranjar esses critérios, ou para pensar nesses critérios, são alguns desses elementos. Por exemplo, que tipos de fatores que eles vão afetar a classificação dos custos, entre custos diretos e indiretos. Se o número 1 aqui, então, é a materialidade do custo em questão. Quanto maior o custo em questão, maior a possibilidade econômica de rastrear para um objeto de custo. Por exemplo, matéria-prima. Se você gasta grandes quantidades de matéria-prima, se a empresa ela faz uma aquisição grande de matéria-prima,
há possibilidade, então, de você saber facilmente, porque qualquer tipo de gasto que você tenha utilizando ou consumindo aquela matéria-prima, ela vai ser visível. Você vai conseguir perceber isso facilmente, porque vai afetar muito a movimentação financeira dentro da empresa. Então, é possível então que a materialidade do custo auxilie a forma de você fazer a alocação dos custos. No ponto 2, a gente diz tecnologia de coleta de informação disponível. Digamos, então, que é uma empresa tão tecnológica que você possui a possibilidade de fazer uma leitura de código de barra, por exemplo. Então, você sabe o quanto que foi consumido. Em empresas muito grandes, pessoal, existe, inclusive, um leitor de código de barra que você faz assim. Se eu vou utilizar, então, o lote X como matéria-prima para o meu produto, então eu posso fazer a leitura dele e eu sei que, de acordo com o quanto que cada um dos produtos que eu vou fabricar consome daquela matéria-prima, eu já faço uma estimativa, inclusive, de qual foi o lote que eu consumi, qual foi a data de validade que limite para essa matéria-prima, e você consegue então ter uma grande quantidade de informações para te ajudar na composição dos teus custos. Então você está fazendo aquele acúmulo muito mais facilmente porque a tecnologia vai te ajudar. E, por fim, a gente tem alguns projetos de operações. Em algumas empresas, os projetos, como eu mencionei anteriormente, você consegue perceber que os gastos que eu tive com esse projeto, eles não são os mesmos em outros projetos. Então fica muito mais fácil eu perceber que para esse produto que eu estou desenvolvendo, para esse serviço que eu estou prestando, ele vai ser específico para mim, para esse, porque quando eu for desenvolver um outro projeto, aquele outro projeto ele vai consumir diferentes gastos. Então não faz o menor sentido eu eventualmente confundir os gastos, porque eles são distintos por projetos. Então, esses fatores que auxiliam a gente descobrir se ele é um custo direto ou indireto, inclusive, ele é determinante para facilitar na forma como você custeia os seus produtos. O próximo elemento, pessoal, são os direcionadores de custos. Como a gente mencionou, então, aqui a gente está buscando critérios para alocar os custos nos objetos de custos corretos. Nesse caso, direcionadores de custos, então, eles são fatos que são geradores de custos. Daqui para frente, pessoal, inclusive existe um conteúdo que a gente vai falar daqui para frente, que é o método de custeio por atividade, que é perfeito quando a gente busca a ideia ou o norteador com base nesses direcionadores de custos. Por quê, pessoal? A gente está então buscando critérios e um dos principais critérios são essas atividades que todas as empresas possuem para a elaboração dos teus produtos. Tudo que uma empresa produz, presta de serviço, ou enfim, qualquer tipo de empresa que ela tem uma atividade bem sacada, ela tem esses elementos facilmente observáveis. Então, esses direcionadores, um dos principais deles são as atividades. Percebam então que você está buscando os fatores que motivam os custos. Atividade é o principal deles. Os direcionadores, então, aqui eu tenho alguns exemplos, pessoal. Por exemplo, se você está querendo saber os custos em uma empresa que faz produção, uma empresa que tem produtos, então você pode ter um direcionador de custo que é o mais básico deles, são as unidades produzidas. Quantas unidades que eu produzi de mesa? Então, se eu sei que para cada mesa, deixa eu colocar um exemplo aqui do lado, se eu sei, como eu fiz a acumulação anteriormente ali, se não me engano o resultado era 75. Se eu sei que eu tenho custo unitário para mesa é de 75, quantas mesas eu produzi? Se eu produzi 10 mesas, eu sei que então o custo com mesa no final do mês foi de R$750. Então, a melhor forma de você perceber o direcionador de custo para a minha marcenaria é justamente a produção são as unidades produzidas de mesas. Depois,
Você pode ter o número de setups também, que ajuda. A gente não vai entrar muito no detalhe, mas se você entende o que significa a palavra setup, você entendeu o propósito dos direcionadores de custos e setups. E na produção também, o número de mudanças na ordem de engenharia. Então, nesse caso, você tem alguns critérios na produção para vincular com os teus custos. Consequentemente, digamos que você está querendo analisar a tua atividade de marketing, que é uma atividade importante e também consome uma série de gastos. Perceba então que se você quiser saber o quanto que você tem gasto por produto, você pode ter então o número de propagandas veiculadas, o número de vendas que foram feitas com base nessas propagandas e o número de vendas totais também vão auxiliar a você buscar os fatos geradores para certos custos. E assim vai, tá, pessoal? Então, esses aqui são fatores direcionadores dos nossos custos. A gente entra mais no detalhe sobre isso quando a gente falar, então, sobre alguns métodos de custeio, principalmente o método de custeio por atividade. Pessoal, a gente vai parar o vídeo por aqui e dar sequência em um próximo momento. Nos próximos momentos, então, a gente vai falar sobre padrões de comportamento de custo, entre eles, se eles são vinculáveis à produção ou não, custos variáveis e custos fixos, e depois a gente finaliza, então, com um quadro resumo sobre tudo que a gente viu aqui. Ok, pessoal? Então, até para a gente não atropelar os nossos conteúdos, a gente vai parar por aqui. Pessoal, eu tenho então uma sugestão para vocês. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e tiveram qualquer tipo de dúvida, vocês viram algum ponto que às vezes eu passei rápido, eu não mencionei, vocês querem saber mais alguma coisa sobre direcionadores, sobre custo direto ou indireto, sobre a acumulação, objetos de custo, não importa. Se vocês chegaram até aqui e tiveram alguma dúvida, coloquem nos comentários, deixem aqui as suas dúvidas, porque de novo, ajuda você e ajuda os alunos. Então, é sempre importante que você faça parte de uma comunidade que queira ajudar as outras pessoas. E é isso que eu quero com esses vídeos. Ok, pessoal? Então, a princípio, a ideia desse vídeo é justamente falar sobre esses elementos. Na semana que vem ou nas próximas aulas, a gente dá sequência no restante desses slides. Ok, pessoal? Então, da minha parte é isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!